Alô, meus queridos, você está no Pelicano Podcast, um lugar para quem é bom de papo. Hoje nós vamos conversar sobre medicina vibracional, mais especificamente sobre terapia floral, com um médico incrível, com uma pessoa fantástica, que é o Jeff Meyer, logo depois da vinheta. Valeu, Jeff, por ter vindo, muito obrigado. Eu Obrigado. acho que vai ser um momento assim bastante importante para a gente conversar sobre esse assunto aí, florais, e ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Então, Jeff, eu acho que vamos começar assim bem pelo básico, porque o importante é a gente trazer informações simples para que todo mundo possa entender, né? E a Uhum. gente vai aí conversando, aprofundando, brincando, sem Sim, problema. Então, o que é esse tal de floral que tá já tão difundido assim? pois é. O floral, Marcos, ele é feito da energia da flor e Ah, não da química. eu, Cada flor emite uma frequência vibracional. tá. E aí, como que eles fazem? Eles pegam uma tigela com meio litro de água, Uhum, colocam na terra ao lado da planta florida, colocam as flores em cima da água e recebem solação. tá. 3, 4 horas, 5. A água, ela copia, ela replica essa vibração e a água passa a vibrar também. Depois tiram Na as flores mesma frequência na, dessa flor. na mesma frequência dessa flor. E aí depois eles pegam esse meio litro de água e jogam dentro de uma bombona de 240 litros de conhaque. Conhaque, olha É. que legal. Então não pode ser qualquer conhaque, Não, né? é o conhaque puro, sem conservantes, sem aromatizantes, Tá. saborizantes, nada. Conhaque puro. Uhum. E esse conhaque, esses 240 litros, eles passam a vibrar na mesma frequência Dessa água dessa água e dessa flor. e dessa flor. E aí eles passam a invasar em 10 ml, em vidrinhos de 10 ml, Aham. e dali que saem as tuas gotas para o vidrinho de uso, que é um Então, vidrinho de 30 ml. então esses 10 ml vão, por exemplo, para uma farmácia de manipulação Isso, e vão para uma lá eles farmácia. usam isso para aumentar ou já são os 10? Não. Ah, Daí eles pegam, digamos, 2 gotas, 5 gotas, 7 gotas, dependendo da flor, dependendo da prescrição do terapeuta, né? certo? Põe dentro de um vidrinho de 30 ml, completam com água novamente Uhum, e um pouquinho de conhaque daí para conservar essa água, para ela não estragar. tá, E tá. é isso que você toma. 2 gotas, 4 gotas, 7 gotas, conforme a prescrição. 2 vezes por dia, uma vez. Isso. E a beleza do floral, Ah, Marcos, é que não tem contraindicação, uhum, não tem efeito colateral pois é. e não é incompatível com nada. Você pode tomar o floral e dar PT que está tudo certo. Não tem problema. Aham. Né? E se a pessoa não acreditar que o floral vai ter algum efeito? Essa é uma grande questão. Né? Tanto que alguns críticos do floral dizem que é placebo. É, porque a pessoa acredita, por isso que vai dar certo. É. Não é placebo e não depende de fé. Quem disse que é placebo é porque não conhece os florais a fundo, não estudou a matéria, é um mero Entendi. palpite. Né? Entendi. Tanto não é placebo e tanto não depende de acreditar que nós tratamos plantas com floral, Até a planta. até planta, animais. E o Olha. animal não acredita, ele não sabe o que está fazendo. Sim, sim. Bebês, crianças, Que não tem consciência do não que tem estão recebendo. exatamente. E eles funcionam independente da fé. Tá, então deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Você sabe muito bem o que aconteceu. Bem Então, feito para você. para você que está nos assistindo, deixa eu contar algo bem pessoal. Eu tive durante muito tempo arritmia cardíaca e passei então por uma cirurgia de ablação. Só que no meu caso, que é muito raro,
não funcionou como deveria ter funcionado. Ou seja, eu continuei com episódios de arritmia. E eu sei que o Jeff, que eu ainda não contei, ele é meu irmão mais velho. E eu sei que ele trabalha com os florais, mas eu sempre achei que, cara, uma arritmia cardíaca não vai ser um floral que vai me ajudar. Então, como eu não tinha mais outra coisa a fazer, eu já fiz a cirurgia, já tomei os remédios que devia ter tomado, nada deu certo, eu pensei, cara, eu vou lá conversar com o Jeff, mesmo não acreditando. E aí o Jeff me prescreveu um floral e, gente, de verdade, na primeira dose, a partir da primeira dose, eu já não tive mais episódios de arritmia. E eu não estava acreditando que isso ia funcionar. Por isso que eu perguntei, mesmo que a pessoa não acredite, vai funcionar. E vai funcionar. Eu não sei explicar isso de uma forma científica. O que, que a vibração daquelas gotas faz na minha vibração, no meu corpo. Mas eu sei que aquelas gotas são formadas de átomos e eu inteiro sou formado de átomos. Então não tem como dizer que não vai Exatamente. ter influência. De Isso mesmo. alguma forma vai ter influência. Vai né? ter influência. Mesmo não acreditando. Bem feito. Apanhei, mano. Levei bronca, inclusive. Pois é. Daí quando você disse que não tinha mais jeito, eu falei, bom, agora deixa eu meter a colher nesse angu. Né? Uhum. Bem, como que o floral funciona? A ciência ainda não alcançou isso. Uhum. A gente não sabe como. Sabe que funciona, Certo. sabe que não tem efeito colateral, não tem contraindicação e nem é incompatível com nada, como eu já disse. Uhum. Né? Eu normalmente em consultório explico aos pacientes, e muitos que vão me ouvir agora vão identificar uma fala já conhecida, né? Que o floral funciona mais ou menos como a música. A música é onda vibracional que o nosso corpo reconhece e reage. Certo. Então, algumas nos deixam leves, alegres, né? Outras não. Outras já nos deixam tristes, melancólicos ou irritam. Mas o que muda de uma música para outra? Frequência de onda. Certo. Ou de ondas, né? Quando o acorde, né? E floral é frequência de onda. Só que não transmitido pelo ar, mas sim transmitido pela água. E que o nosso organismo reconhece e reage. Aí vem um outro aspecto. Né? O floral ele não é para isso ou para aquilo. Ah, isso é interessante saber. Senão eu compro na farmácia e pronto. O floral é para a pessoa. Jeff, isso é muito importante a gente tocar, porque eu tenho visto em posto de gasolina, né, no cantinho do balcão, lá, florais para ansiedade, floral para dor de cabeça. Cara, parece assim... a gente vê aquilo e pensa, cara, num posto de gasolina, né? Isso é um rebaixamento, né, do floral e assim, de toda a ciência que está por trás, né? E infelizmente é isso que acontece. Então não adianta eu ficar comprando esses porque não é para mim. Não é para você. É para uma determinada situação. Floral é cura e não paliativo. O que temos na farmácia é o paliativo para atender uma determinada situação. Ele pode funcionar, e até funciona, mas funciona para aquela situação. Ansiedade, ok, vou ficar calmo. Né? Mas, como eu te disse, floral é para cura. Nós sempre precisamos ver a causa do problema. Então, se a pessoa é ansiosa, o que causa a ansiedade nela? O porquê que ela está assim. Ou por que ela está assim? É por insegurança? É por pressa? Então, se é por insegurança, eu vou trabalhar a segurança, a autoestima, a confiança nele mesmo. Se é por pressa, impaciência, eu vou tratar a impaciência nele.
Né? Uhum. Por exemplo, quando eu trato quadros físicos com floral, enxaqueca. Tá. Então, ele tem enxaqueca porque ele tensiona, fica nervoso, fica duro aqui e dá dor de cabeça. Mas por que ele tensiona? Por que ele fica nervoso? Né? É por timidez, por insegurança, autoestima baixa. Mas ele já é adulto e ainda não superou a timidez. Uhum. Da onde que vem a timidez? Vem lá da infância. Seu burro, seu idiota, você não sabe, você não consegue, você não vai dar em nada. E ele cresceu assim, sabendo e carregando essa insuficiência, né, ou inadequação, e tudo na vida deixa ele tenso. Certo. Então, com os florais, nós vamos lá na infância. Vamos tratar os traumas. Vamos tratar a autoestima, confiança, segurança. E aí proporciona essa força para ele e as coisas não incomodam mais. Ele já não fica mais tenso pelas situações da vida. E aí ele relaxa, não tensiona mais e cura a dor de cabeça, a enxaqueca. Por isso que não adianta eu pegar um remédio para dor de cabeça. Eu tenho que pegar um remédio para trabalhar essa questão de base, né? De base. E não o efeito que está me causando. Exatamente. E é por isso, então, que as tuas consultas demoram. Olha, as consultas são em torno de 1 hora. E eu deixo meia hora para mim. Quando o paciente chega, eu já estou esperando por ele. E quando ele sai, não tem ninguém esperando ele sair para entrar. O meu paciente ele é tratado como um ser individual, único, exclusivo que ele é. Não existe outro no universo inteiro, ele é único. E é um tratamento de acolhimento. Eu preciso acolher o paciente, eu preciso trazê-lo para dentro de mim e compreendê-lo, senti-lo, percebê-lo, fazer as leituras que eu preciso fazer para daí então escolher a essência certa para o momento certo. Uau! Né? Daí vem a frequência, vem a potência, de quantas gotas daquela essência no floral, quantas gotas, quantas vezes por dia, são algumas variáveis que a gente precisa lidar. E cada floral é um conjunto de essências, de flores, por exemplo, não é uma flor única específica. Não, a gente pode dar uma flor só. Tá. Né? Ou pode dar várias, fazer combinações, fórmulas. Né? Dependendo da história desse paciente. Isso. E dependendo do que você quer abordar. Né? Por exemplo, paciente convulsionado. Né? Tá. As emoções rolando, angustiado, deprimido, com medo, confuso. Primeiro passo é centrar esse paciente, trazê-lo para dentro, trazer o equilíbrio. Né? E aí, então, depois disso, a gente organiza o paciente e aí depois a gente passa para a expansão. Ele maior e melhor do que sempre foi. E os florais fazem isso. Né? E os florais, eu acho que não mencionei, Marcos, tem registro de uso dos florais já há 5.000 anos atrás. Uau! Eu não imaginava que era tão antigo. Há 3.000 anos atrás, por último no século XVI, lá por 1500 e pico, Paracelsus coletava a gota de orvalho que estava na flor para tratar emoções. E floral trata emoções. Agora, como na humanidade tudo é cíclico, né? Os conhecimentos que se vêm, que se perdem, né? Na era moderna, quem encontrou novamente os florais foi Bach, um médico inglês. Ele era um homem muito sensível, uma grande capacidade de percepção do outro, porque eu me reconheço no outro, eu existo a partir do outro, né? E ele observava que no hospital onde ele tratava os pacientes dele, pacientes com a mesma doença, tomando o mesmo remédio, um melhorava e outro não. Né? Não é incomum. Não é incomum. E aí ele se questionou, mas por que um melhora, outro não? Você está tudo igual. Mas são pessoas diferentes, não é igual.
Né? Aquele que estava animado, louquinho para sair do hospital para tocar a vida, esse melhorava logo. Agora, o deprimido, que não tinha mais perspectiva nenhuma, esse não sarava. Porque o emocional dele não estava bom. Ele não tinha mais alegria de viver, nem vontade de viver. Como é que um remédio vai fazer efeito aí? Não faz. Né? Bom, o interessante é que daí o próprio Bach adoeceu de câncer de intestino. E os médicos disseram, olha, você tem mais 3 meses de vida. Não dá para tratar mais isso. E ele então se deprimiu, fechou o consultório dele, saiu do hospital e alugou uma casinha de campo lá no País de Gales para registrar os últimos estudos dele. Porque ele sempre quis uma medicina mais leve, menos tóxica, menos agressiva. Então ele estudou fitoterapia, estudou homeopatia, astrologia. Foi lá fazer os registros dele. E numa manhã, ele levantou cedo, foi andar pelo campo, pegou uma flor molhada do orvalho e colocou na boca. E ele sentiu uma vibração e toda aquela tristeza dele se dissipou, foi embora. Ele disse, peraí, aqui tem alguma coisa. E aí que ele sacou da vibração. Da vibração. E aí ele começou a estudar, a pesquisar e, é claro, experimentar tudo nele, né? Bom, essa pesquisa dele durou 8 anos. Mas ele não ia morrer em 3? Então... em 3 meses? Exatamente. Ele sarou do câncer. E sem tratar o câncer. Sarou porque tomava essas gotas vibracionais que passavam a equilibrá-lo, né? Nós somos... E o corpo acaba combatendo o câncer, por exemplo, nesse caso. Isso. E não o floral que combate. Exatamente. Bem lembrado. O que o floral faz com você? Ele te leva para o centro, para o equilíbrio das tuas emoções. Tanto Paracelsus, Hipócrates, Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, Hipócrates, o pai da medicina moderna, né? Steiner, o próprio Bach, eles tinham uma coisa em comum. Todos eles concordavam que as emoções causam doenças físicas. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio entre o corpo, o espírito e a mente produz doenças. Ela cristaliza no físico. O floral faz o quê? O reequilíbrio, ele te traz para o centro novamente. E aí, então, ele estimula o teu corpo a se autocurar. É autocura. O próprio corpo se curando. Na verdade, até os remédios da medicina tradicional, no fundo, faz isso, né? O corpo não está com o elemento químico necessário para combater a doença e esse remédio acaba fazendo isso. Eu estou pensando basicamente, por exemplo, em deprimidos, pessoas em depressão, há um desequilíbrio de neurotransmissores. E aí ele passa a tomar um remédio que vai atuar nos neurotransmissores, ou na captação, ou na recaptação, e fazendo com que o corpo, então, volte a um estado, entre aspas, normal. Só que, obviamente, esses remédios têm efeitos colaterais gigantescos, né? Libido e tantas outras. E o floral faz esse reequilíbrio para que a pessoa, o corpo, o organismo reaja contra a doença, volte ao equilíbrio e reaja, e aí havendo a cura. Mas, no fundo, é o corpo que está fazendo isso, né? Sim. Por que acontece o desequilíbrio dos neurotransmissores? O que vem antes disso? Porque isso já é consequência. Pois é, né? Pois é. E vem desse desequilíbrio emocional.
e aí você deixa de absorver os nutrientes, teu corpo não absorve nutrientes porque tem um bloqueio. Né? Quer ver? Olha, medo. Medo vai atacar rim, vai atacar intestino. Olha só. Como é que você vai tratar intestino? Você só trata do intestino. Eu vou tratar o medo. Claro, claro. Pelo seguinte, o nosso corpo tem uma memória celular do funcionamento perfeito. Uhum, Você foi criado perfeito. uhum. A vida foi... A vida vai nos empoeirando, né? Vai nos enchendo de cracas. Sim. E aí chega um ponto que nós nem nos reconhecemos mais. Falei, credo, no que eu virei? Né? Uhum. E aí o floral, então, vem e vai fazendo essa limpeza. Ele te restaura, ele traz para o teu centro, para a integridade do teu ser, Uhum. para a pureza do teu ser. E isso faz, então, que você se autocure. Uhum. Porque o teu corpo sempre vai lutar para manter-se vivo e sadio. Uhum. As circunstâncias é que vão adoecendo ele. Né? Uhum. E daí, quando você trata a causa, você elimina a consequência. Uhum. Hoje em dia está muito em moda a gente falar de resiliência, né? É o corpo que sofre uma, entre aspas, deformação, isso vem da física, né? E o próprio corpo volta ao estado anterior, estado natural. Então, isso dá resiliência. Mas eu gosto também do termo homeostase, né? Homeostase tá em equilíbrio, você desequilibra esse corpo e ele volta a equilibrar. Então, ele tem homeostase porque volta a reequilibrar. Sim. Mas aí tem um novo conceito que isso é muito pouco divulgado, que se chama homeorese. A homeorese você está em equilíbrio, sofre uma deformação, um acidente, um evento que traz o desequilíbrio, mas você nunca mais volta para o equilíbrio anterior. Nunca mais volta para o equilíbrio anterior. Você volta para um outro equilíbrio mais acima ou diferente e tal. E aí você está nesse outro equilíbrio, sofre um desequilíbrio, vai para uma terceira. Então, o corpo que tem homeorese, ele se reequilibra, mas num outro estágio, num outro momento, numa outra situação. Eu acho que o corpo tem muito isso, Jeff. Eu sofro um estado, por exemplo, vem uma doença, eu preciso agora combater isso está me fazendo mal, mas eu não recupero o meu corpo para um estágio anterior a tudo isso. Ele volta a ter força suficiente, volta a ter condições de manter o meu trabalho, mas agora eu já estou num outro estágio, num outro momento de vida. Eu tenho outras experiências, inclusive a experiência da doença, né? Então, o meu reze talvez seja algo que explique melhor essa possibilidade de voltar ao equilíbrio que um floral, por exemplo, proporciona. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora que talvez seja assim, se você achar que não deve ou não quer, tudo bem. Tem algum caso assim impactante na tua história como médico de florais e que você possa contar pra gente que, olha, esse caso foi assim surpreendente, foi algo assim, parece um milagre, alguma coisa assim mexeu com você que você percebeu, opa, tô no caminho certo mesmo, é isso mesmo? Eu me apaixonei pelos florais, mas eu era um crítico. Né? Eu não conseguia absorver ou aceitar tudo que estava escrito nos livros. Falei, não, eu preciso ver. Quero ir além. Né? Porque o papel aceita tudo, né? Mas foi um caso muito interessante de um menino que sofria de uma síndrome nefrótica. O sistema imunológico atacando os próprios rins. E aí ele tomava a medicação importada pelo Estado e não se desenvolveu direito, ele teve osteoporose, teve problemas de fígado, hepatite medicamentosa. E num determinado momento o Estado não forneceu a medicação e ele entrou em crise de abstinência. Puxa. Ele já estava urinando sangue, perdendo todos os nutrientes pela urina.
E aí a mãe me ligou e falou, olha, já, você pode atender meu filho? Ele está lá no banheiro do shopping Capão Raso, lá, vomitando. Falei, fui até lá. Foi até lá. Fui. Peguei, dei um abraço. Eu tenho o hábito de abraçar meus pacientes, né? E depois te explico o porquê. Falei, bom, e agora, José? O que eu faço com isso? Né? Dei uma fórmula emergencial. Falei, olha, dê de hora em hora. Tá. E aí, num instante, ele foi se acalmando. Em 3 horas, a mãe depois me contou que ele já estava dormindo e a crise de abstinência medicamentosa passou, ele estava bem. Falei, bom, continue dando até que a gente consiga fazer uma consulta, porque preciso saber o que levou ele a esse quadro, né, de uma doença autoimune. 4 dias depois, daí a mãe fez uma consulta. E aí eu perguntei para ela, quando que ele ficou doente? Ele já estava com 18 anos. Ele ficou doente lá com 3 anos de idade. Uau! O que aconteceu aos 3 anos para ele adoecer? Eu e o pai dele brigávamos muito. O pai era um homem muito agressivo. Até que ele pegou e sumiu de casa, nos separamos e ele foi embora. Foi comprar cigarro e não voltou. Exatamente. Abandonou mesmo. Abandonou. E nunca mais sequer entrou em contato com a criança. Daí vem a pergunta. O que uma criança nessa situação sente? Bom, medo, culpa. Meu Deus. A criança sempre acha que a separação dos pais é culpa dela. Ela não entende o processo. Né? Deixa eu só fazer um corte. A rejeição, que é o que ele sentiu, a rejeição é um dos fatores mais significativos, mais importantes numa pessoa para a gente trabalhar na consulta psicológica. Os psicólogos trabalham muito isso, porque a consequência de uma rejeição é fortíssima. Exato. Bom, eu lembro daí então, Marcos, que eu dei 4 essências florais para ele. Para trabalhar a autoestima, trabalhar o sentimento de rejeição, de carência afetiva, sentimento de culpa, e esperança pela vida. Com 4 meses de floral, os índices clínicos dele melhoraram em 50%. Uau! Em 6 meses de floral, os índices clínicos melhoraram em 100%. Ou seja, ele estava curado. Só que continuava tomando toda a medicação ainda que o Estado mandou. E disse, não vou mexer aí. Sim. Isso aí você resolve com a médica dele. Sim. Né? E a médica não começava a não acreditar nos resultados e mandava repetir exame, até que ela não teve outra saída senão reconhecer a cura. Uau, né? Isso é fantástico. Meu Deus. Aliás, hoje ele é um empresário de sucesso, ele está super bem, venceu todos os traumas, as dores da alma, né? E fisicamente ele está bem também. Né? Teve outro caso de uma paciente que estava com mioma do tamanho de uma laranja no útero. Já com esterectomia marcada, ali para dali 4 meses, eu acho, pelo SUS, né? E aí ela diz, olha, eu não vou me sentir bem sem o útero. Me dá uma sensação que eu perco uma característica feminina muito forte, muito significativa. Tem como evitar isso, Jeff? Falei, olha, não posso te prometer, né? Certo. Mas os estudos e as experiências que eu tenho, posso te assegurar que sim, dá para resolver. Né? E dei uma essência floral para ela, o ipê roxo. O ipê roxo é dos florais de Saint-Germain,
É um sistema de floral Saint-Germain de São Paulo. E passados 2 meses, ela me ligou e disse: Jeff, eu tô com contração uterina, eu acho que vou parir. Meu Deus. Falei, vá para o hospital que não tenho nada a ver com isso. Sim. E pariu o mioma. Expulsou o mioma. Expulsou. Meu O útero foi Deus. cicatrizando em volta do mioma e... Acabou expulsando. É. Cara, isso é impressionante. E esse floral ipirroxa é tão interessante que lá no Nordeste eles dizem assim, não faça caixão da madeira do ipê, porque o defunto levanta. Uau! É impressionante, né? Tem muito conhecimento antigo que foi perdido, né? Isso é uma pena gigantesca, né? Eu tava lendo esses tempos de um cipó lá da Amazônia que as índias dão para os maridos para aumentar a ereção. Daí o que aconteceu? Os americanos souberam disso, pegaram a substância principal e fizeram os remédios aí para melhorar a ereção. Ou seja, a gente aqui no Brasil nós temos um conhecimento dos índios e de povos antigos riquíssimo, né? Verdade. Mas que precisa pesquisa, né? Para transformar isso em alguma coisa mais prática, né? Para que as pessoas possam utilizar e tal. Cara, agora é muito interessante entender esse mecanismo aí dos florais, porque daí a gente passa assim, cara, não é tão absurdo, né? Não! A mãe natureza, né? A mãe natureza nos deu tudo, né? E nós precisamos voltar para ela. Uhum. E esse nosso sistema de vida aqui não funciona mais, né? Pois é. Veja, quando estamos carregados, cansados, tensos, a necessidade de mudar de ambiente. Ah, eu me sinto bem na praia, vou para o litoral. A energia daquele ambiente. Vou pro mato. É a energia que te faz sentir bem. Ou vou pro mato, a floresta, a energia da floresta te restaura. Uhum. Ou pro campo, ou pra montanha. Né? Isso é energia. Nós somos energia. Pois é. Tudo é energia. Né? A palavra, nós estamos falando, isso é energia. Né? Quando dentro da teoria criacionista, né? Quando Deus criou tudo, o que ele disse? Né? Faça-se. Isso é um verbo, é um comando. Né? Então a palavra tem essa força. Né? E a partir dali tudo se fez. E tudo se fez a partir desse comando verbal. Então a palavra é energia. Né? E é tão interessante a palavra como energia que às vezes o paciente dorme na minha consulta. Você deixa ele tão calmo. Não, porque minha voz é monocórdia, né? Ele vai piscando comprido assim. Não, mas o mais engraçado é que uma vez eu dormi. Aí é difícil. Cara, um sábado de calor, assim, eu resolvi comer feijoada, que me deu vontade de comer feijoada. Nossa. Meu Deus. E logo depois eu tinha uma consulta, né? E o ambiente da minha sala é um tom amarelinho, assim, um tom suave. Tom de fim de tarde. Tom de fim de tarde. E eu fiz a besteira de estava sentado no sofá, coloquei o braço no encosto e fiz assim, né? Continuei conversando. E apagou. Daí, de repente, pisquei comprido e fui. Bum! Acordei, olhei para o relógio, olhei para o paciente. Quanto tempo eu dormi? Que saco. Não, dormiu 15 minutos já. Te deixou os 15 minutos? Aí, ela que me terapiou aquele dia. Depois de 15 minutos você estava inteiro, né? Tava novinho. Falei, agora vai. Que legal isso. Bom, mano, eu acho que a gente tem um monte de coisa que a gente ainda poderia conversar. Talvez a gente possa marcar no futuro. Eu acho que sim. Um outro momento. Não. Mas a pergunta agora é assim, se alguém quer entrar em contato com você, quer marcar uma consulta, às vezes ela não quer já ter um floral, mas quer entender um pouco mais sobre si e daí ver se quer o floral ou não, né? Como é que ela faz para entrar em contato contigo?
Olha, entra em contato pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Só de preferência texto. Mandando mensagem. Certo. Não mande áudio. Não me ligue. E nem áudio, né? Porque as pessoas têm que contar a história da vida no áudio. Eu ainda sou meio pré-histórico, diferente de você, né? Eu não estou nas redes sociais, eu não existo na internet. Tem muita gente que fala assim, você tem irmão? Eu nunca vi, né? Nunca soube, mas então, eu sei. Mas podem me mandar por mensagem via WhatsApp. Tá. Eu posso explicar como eu vou pôr funciona. aqui na edição, eu vou pôr aqui na edição do vídeo o contato dele, você pode entrar em contato direto por texto, que o Jeff demora, mas sempre responde. Não, você demora porque tem muito paciente, né? Porque eu fico 1 hora com o paciente, né? E aí depois acaba sendo 2, né? Porque você fica um tempo antes do paciente chegar, mais um tempo depois do paciente ir embora. E eu, na consulta, eu sou Spinoza. A terapia que significa? Terapia do afeto. Eu acolho o meu paciente e trato o meu paciente como se ele fosse meu único paciente. Que legal. Nada de consultório de sala cheia, atendendo como você não lembra nem do caso, nem do nome, não sabe nem quem é, 15 minutos. Não. Você é meu único paciente e eu vou cuidar de você. Vou caminhar junto na tua restauração, na tua recuperação. É esse o sentido da terapia. Que legal, né? Isso. Porque a gente impacta o paciente, a gente transfere e também é impactado, né? É uma troca. Então, é uma parceria, vamos caminhar juntos para resolver isso, resolver aquilo. Que legal, isso é um compromisso, né? Não é só, pega isso, toma e vê se dá certo. É um e crianças respondem muito bem ao tratamento, né? Porque eles não são resistentes e tudo neles é novo. Né? Eles têm poeira, nós temos cracas. Então eles respondem muito bem. Né? E a gente trata em torno de 300 quadros emocionais e 500 quadros físicos com floral. Uau, é muita coisa. É bastante. Mas, mano, muito obrigado pela oportunidade e quando precisar é só me chamar. Nós temos muitos assuntos para discutir, ou detalhes, né? Que você pode esclarecer melhor. Hoje foi uma abordagem tanto genérica, introdutória, mas a gente pode aprofundar os temas. Né? Tá bom. Agradeço muito você ter vindo, obrigado de coração. E você que está nos assistindo, faz um favorzão para o canal, se inscreve e divulgue os vídeos, assim o YouTube apresenta essas mensagens para outras pessoas e a gente fortalece o canal justamente para isso, para poder ajudar outras pessoas. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima!